Já pensou em ver o amor da sua vida se quebrar bem diante dos seus olhos e perceber que todo o seu orgulho não vale absolutamente nada? Essa é a história real de duas pessoas que perderam tudo e descobriram, nas cinzas da dor, um novo jeito de amar, mais forte, mais consciente, mais estoico. Se você acredita que relacionamentos verdadeiros nascem depois das tempestades, fica comigo até o final. Prepara o coração, você vai sentir algo diferente hoje. O que você vai sentir aqui pode mudar o jeito que você vê o amor para sempre. Então, vamos começar. Meu nome é André, tenho 29 anos, sou designer gráfico freelancer. Minha vida sempre foi meio bagunçada. Horários malucos, projetos que vinham e iam, uma eterna busca por alguma estabilidade que nunca parecia chegar. E foi justamente no meio desse caos que eu conheci Larissa. Ela, tão diferente de mim, organizada, focada, determinada, professora de história, 27 anos, com aquele brilho nos olhos de quem acredita que pode mudar o mundo. Nos conhecemos por acaso em uma cafeteria pequena no centro da cidade. Eu estava tentando terminar um projeto atrasado, esparramado na mesa, e ela apenas queria um café depois do trabalho. Foi um acidente, um empurrãozinho, meu café voando para todos os lados, e o começo de algo que, naquele momento, parecia escrito nas estrelas. Você acredita em destino? Se acredita, comenta, eu acredito, aqui embaixo. Quero saber. Conversamos por horas naquele dia. Rimos. Descobrimos que compartilhávamos uma paixão absurda por livros antigos. E sem perceber, começamos a construir algo que parecia irromper contra todas as probabilidades. Larissa tinha sonhos claros. Queria abrir uma escola própria, mudar a educação. Eu queria conseguir pagar o aluguel no mês seguinte. E mesmo assim ela dizia que acreditava em mim, que via em mim algo que nem eu mesmo conseguia enxergar. A verdade, ela era meu porto seguro. E eu, talvez, a aventura que ela precisava. Durante os primeiros meses, éramos inseparáveis. Viagens curtas para cidades vizinhas, madrugadas assistindo séries antigas, planos insanos feitos às 2 da manhã. Amávamos intensamente, vivíamos intensamente. Mas em algum ponto, e talvez você já tenha vivido isso, a intensidade começou a se tornar exigência. O que antes era espontâneo virou cobrança. O que antes era aceitação virou expectativa. Larissa queria estabilidade. Eu lutava para encontrar um caminho, perdido entre frilas e promessas. Às vezes ela olhava para mim com aquele misto de amor e desapontamento. E aquilo doía, mas eu ignorava. Fingia que estava tudo bem. Você já tentou fingir que estava tudo certo mesmo quando sentia que algo já estava rachando por dentro? Se sim, escreve. Já senti isso nos comentários. Vamos conversar. Eu dizia a mim mesmo, é normal, todo casal passa por isso. O problema é que pequenos incômodos não desaparecem. Eles se acumulam, eles apodrecem. E mesmo quando ainda sorríamos para os outros, o que ninguém via era o desgaste silencioso que nos corroía por dentro. Tínhamos um amor verdadeiro. Mas será que só o amor basta? Essa pergunta começou a me assombrar e ainda nem sabíamos que o pior estava por vir. Durante muito tempo, achei que era tudo o que precisávamos, que se nos amássemos o bastante, todo o resto se ajeitaria. Mas o mundo real é cruel com as fantasias que criamos. E aos poucos, a vida começou a testar cada uma das promessas que fizemos nos dias felizes. Larissa vinha para casa exausta, depois de longas jornadas na escola. Eu passava horas frente ao computador, tentando encontrar clientes, tentando sobreviver. Nossas conversas, antes cheias de sonhos e risadas, se resumiam a cobranças sutis. Você vai ficar no computador até que horas? Você poderia pelo menos tentar ser mais organizado. Não é pedir demais, André. Eu só queria um pouco mais de apoio. Eu me fechava. Ela atacava. Era um ciclo. E você sabe como é. Quanto mais tentamos nos defender, mais machucamos quem mais amamos. Às vezes eu me perguntava, quando foi que começamos a nos tornar inimigos? Nossos domingos preguiçosos no sofá se transformaram em domingos silenciosos, cada um preso no seu próprio celular. Nossos jantares a dois
antes cheios de histórias engraçadas, agora eram pontuados por silêncios constrangedores. Aos poucos, começamos a evitar um ao outro. Larissa, sempre tão comunicativa, passou a dormir mais cedo, a sair com as amigas. Eu, sempre tão sonhador, me enterrava em trabalho, como se a vida pudesse ser resolvida com prazos cumpridos e e-mails respondidos. Pausa rápida para você. Você já sentiu como se estivesse perdendo alguém, mas não sabia como impedir? Se sim, comenta: eu senti. Quero ouvir sua história também. Teve uma noite em especial que eu nunca vou esquecer. Estávamos no quarto, cada um deitado de costas para o outro. O silêncio era pesado, sufocante. E de repente, ela quebrou o silêncio. André, você ainda me ama? Demorei a responder. E naquele instante, o silêncio respondeu por mim. Larissa se virou para o outro lado e chorou baixinho, achando que eu não ouviria. Mas eu ouvi, e aquilo me despedaçou por dentro. A verdade é que sim, eu a amava, mas também a ressentia. Ressentia por me fazer sentir insuficiente, por me cobrar ser alguém que eu ainda não era. E ela, eu sei, também me amava, mas me culpava silenciosamente por não ser o apoio que ela tanto precisava. Aos poucos, o amor virou dor, e a dor virou afastamento. As discussões ficaram mais amargas, as palavras mais afiadas, as mágoas mais profundas. Discutíamos por tudo, pela toalha molhada em cima da cama, pelo jantar atrasado, pela bagunça da sala. Mas a verdade é que não era sobre toalhas, nem jantares, nem bagunça. Era sobre sonhos não realizados, expectativas esmagadas, corações feridos. E o pior é que, mesmo assim, nenhum dos dois queria desistir. A gente ainda acreditava, lá no fundo, que dava para salvar. Mas como? Como reconstruir algo que estava ruindo nas nossas mãos? Foi então que aconteceu. A briga que mudou tudo. A briga começou como todas as outras. Um comentário ácido, uma resposta atravessada. Mais uma noite comum para dois estranhos que já tinham esquecido como era se amar de verdade. Era uma quarta-feira chuvosa. Larissa chegou tarde do trabalho, exausta, carregando pilhas de provas para corrigir. Eu estava no sofá, imerso em um projeto que precisava terminar para ontem. Quando ela entrou, eu nem levantei os olhos. Oi, ela disse, num tom quase implorando por atenção. Oi, respondi sem entusiasmo, sem tirar os olhos da tela. Parecia insignificante, mas naquele momento, foi o suficiente para fazer tudo desmoronar. Ela largou as provas sobre a mesa com força. Eu bufei irritado. De novo essa cara, ela disparou. Parece que viver comigo virou um fardo para você. Olhei para ela, cansado, exausto de discussões que nunca levavam a lugar nenhum. Larissa, eu tô trabalhando. Dá para, por favor, não começar. Foi como jogar gasolina na fogueira. As palavras vieram como facas. Você trabalha? Desde quando? Você vive em casa, vive no seu mundinho. Quem trabalha aqui sou eu. Quem segura essa casa sou eu. Senti o sangue subir. Você acha que é fácil? Você acha que eu gosto de me sentir um inútil? Você não se sente inútil, André. Você é inútil. Silêncio. Aquelas palavras ecoaram no cômodo como uma sentença de morte. Ela levou a mão à boca assim que falou, como se quisesse puxar de volta. Mas era tarde demais. Algo dentro de mim quebrou. Me levantei, sem saber para onde ir. Só queria sair dali, respirar, esquecer. Mas antes que eu pudesse pegar as chaves, ela disse: se é tão ruim assim, por que você ainda está aqui? E foi aí que eu respondi a maior covardia que um coração ferido pode dizer. Boa pergunta. Nem eu sei mais. O olhar dela naquele momento, eu nunca vou esquecer. Era como se eu tivesse apagado tudo o que tínhamos vivido. Todos os sonhos, todas as promessas, todo o amor, tudo virando pó, ali na nossa sala. Ela se trancou no quarto. Eu saí para a rua, andando sem rumo debaixo da chuva. Senti o gosto amargo da derrota na boca. Pausa para você. Já viveu aquele momento em que percebe que pode ter perdido a pessoa que mais amava no mundo? Se já, comenta, eu já perdi. Quero te ouvir. Aquela madrugada foi a mais longa da minha vida. De um lado, o orgulho me dizendo para deixar para lá. De outro, o medo gritando que eu estava prestes a destruir
a melhor coisa que já tive. E no meio, o vazio. Me sentei na calçada, encharcado, olhando para o nada. Pela primeira vez me perguntei se o amor que sentíamos ainda era suficiente. Será que amar era o bastante, se não sabíamos mais como cuidar um do outro? Será que dava para salvar algo tão despedaçado? Ou será que, como muitos casais, seríamos mais uma história de amor que termina não por falta de sentimentos, mas por excesso de feridas? Naquela madrugada gelada, a resposta parecia cruelmente óbvia. Eu não sabia, mas aquela seria a última noite em que seríamos nós como conhecíamos. No dia seguinte, Larissa fez as malas. Sem gritos, sem escândalos. Apenas um olhar triste, um adeus silencioso e o eco das promessas que não conseguimos cumprir. Eu fiquei parado na porta segurando o choro enquanto ela desaparecia no corredor. E ali, naquela solidão brutal, algo dentro de mim morreu. Depois que Larissa se foi, a casa parecia maior. Cada cômodo vazio parecia gritar a ausência dela. A caneca dela ainda na pia, o livro esquecido na cabeceira, o perfume no travesseiro. Durante dias eu apenas existi. Acordava tarde, comia qualquer coisa, trabalhava mecanicamente. E à noite, encarava o teto escuro do quarto, perguntando a mim mesmo onde foi que perdi o controle da minha vida. A resposta: eu já tinha perdido há muito tempo. Um dia, sentado em frente ao computador, navegando sem rumo pela internet, me deparei com um vídeo curto. Era um trecho de um livro antigo, lido por uma voz calma. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas a opinião que elas têm sobre esses eventos. Epicteto. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Fechei o laptop. Fiquei ali, parado, repetindo aquela frase como um mantra. Não são os eventos. É a opinião que temos sobre eles. Talvez pela primeira vez em muito tempo, eu entendi. Eu era escravo das minhas emoções, das minhas expectativas, das minhas interpretações. Larissa não tinha me destruído. As circunstâncias não tinham me destruído. Eu me destruí, porque reagi a tudo sem sabedoria, sem controle. Curioso ou desesperado, comecei a pesquisar sobre aquilo. Estoicismo, uma filosofia antiga, homens como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Todos falavam sobre uma força interna que ninguém podia roubar. Não podemos controlar o mundo, diziam eles, mas podemos controlar como reagimos a ele. Pausa rápida para você. Você já ouviu falar do estoicismo antes? Se já ouviu, comenta, eu conheço. Se não, comenta, quero aprender mais. Quero muito saber. Devorei tudo o que encontrei. Livros, audiolivros, vídeos, palestras. Como um náufrago agarrado a uma tábua de salvação, me lancei nesse novo mundo. E aos poucos, algo começou a mudar. Comecei a entender que eu vivia preso num ciclo de expectativas irreais. Esperava que Larissa suprisse minhas inseguranças. Esperava que o mundo se dobrasse aos meus desejos. E quando isso não acontecia, eu reagia com raiva, frustração, desespero. Mas o estoicismo me ensinou outra coisa, que a verdadeira liberdade é aceitar o que não podemos controlar. Que a verdadeira força é dominar a si mesmo, não os outros. Foi difícil no começo. Muitas vezes eu caía nos velhos hábitos. Reclamava, me irritava, me vitimizava. Mas sempre voltava. Sempre tentava de novo. Criei pequenas rotinas. Acordar cedo, antes do sol nascer, para refletir sobre meus pensamentos. Escrever num caderno 3 coisas que eu podia controlar naquele dia. Agradecer, mesmo pelas dificuldades, porque elas me moldavam. E a cada pequena vitória sobre mim mesmo, eu sentia algo que há muito tempo não sentia. Paz. Não uma felicidade eufórica, não uma alegria passageira, mas uma paz silenciosa. Uma aceitação profunda de que a vida seria do jeito que tinha que ser e que eu seria forte o suficiente para atravessá-la. Eu ainda amava Larissa, mas agora, pela primeira vez, entendi que amar alguém não significava depender dele para ser feliz. E foi nesse estado de transformação silenciosa que algo inesperado aconteceu. Uma mensagem dela. Simples, direta, quase tímida. Oi, André. Você poderia me encontrar para conversar? Meu coração disparou, mas desta vez, diferente de todas as outras vezes,
Respirei fundo. Abracei a calma. Não criei expectativas. Apenas aceitei. Seja o que for, eu estaria pronto. O dia do reencontro chegou antes que eu pudesse me preparar. O céu estava nublado, ameaçando chuva, como se a própria natureza estivesse refletindo a tempestade silenciosa que morava em mim. Escolhi uma camisa simples, calcei meus tênis gastos e saí, sem expectativas, sem planos mirabolantes, apenas com a firme decisão de ser quem eu estava me tornando, e não quem eu fui. O café escolhido por Larissa era pequeno, acolhedor. Chegando lá, vi que ela já estava sentada, mexendo distraidamente no celular. Meu coração bateu forte. As mãos suaram, mas respirei fundo. Lembrei de Marco Aurélio. Se algo externo te aflige, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela tua avaliação dela. Sentei-me à sua frente. Oi, Lari, disse com um sorriso sincero, mas contido. Ela levantou os olhos. Parecia diferente. Cansada, sim, mas havia algo mais. Um olhar que eu não via há meses. Vulnerabilidade. Oi, André. Ela respondeu, a voz hesitante. O silêncio entre nós era espesso, pesado. Por alguns segundos, ou minutos, apenas olhamos um para o outro, como dois sobreviventes de um naufrágio, tentando reconhecer no outro o que ainda restava. Até que ela falou. Eu não sei bem por onde começar. Sorri suavemente. Pode começar pelo que vier no coração. Ela sorriu de volta, um sorriso triste. Eu senti sua falta. Essas palavras tão simples cortaram minha alma. Mas eu não me deixei afogar nelas. Abracei o que sentia, sem deixar que me dominasse. Eu também senti sua falta, Lari. Ela olhou para baixo, brincando com a borda da xícara. Eu pensei muito em tudo o que aconteceu, em quem nós éramos e no que nos tornamos. Assenti em silêncio. Ela continuou. Eu fui muito dura com você. Esperei que você preenchesse vazios que nem eu mesma sabia que tinha. Me inclinei um pouco para a frente com cuidado. Lari, nós dois erramos. Eu também esperei de você aquilo que eu precisava construir dentro de mim. Ela levantou os olhos, surpresa. Talvez esperasse um André defensivo, ou um André carente, implorando para voltar. Mas encontrou um homem diferente. Não frio, não distante, mas inteiro. Pausa para você. Você já encontrou alguém depois de uma grande mágoa e percebeu que vocês dois tinham mudado? Se sim, comenta, eu vivi isso. Larissa respirou fundo. Eu não sei se conseguimos voltar a ser o que éramos. Sorri, genuíno. Eu também não quero voltar ao que éramos. Ela franziu a testa, confusa. Continuei. Quero que sejamos melhores, não repetir o passado, não construir sobre ruínas, mas sobre algo novo, algo mais forte. Ela piscou, emocionada. E você acha que conseguimos? Inclinei a cabeça pensativo. Eu não posso controlar o que vai acontecer, Lari. Só posso controlar o que eu sou e como eu te amo. Ela levou a mão ao rosto, limpando uma lágrima que teimava em cair. Por um momento, foi como se o tempo parasse. Aquela conexão silenciosa que só duas almas que se amaram profundamente conseguem ter. Ela estendeu a mão pela mesa. E num gesto que parecia pequeno, mas significava tudo, eu segurei sua mão. Quente, tremendo levemente, viva. Não era a volta cinematográfica que eu sonhara em noites solitárias. Era melhor. Era real. Era humana. Era imperfeita. E por isso mesmo, absolutamente perfeita. Saímos do café sem grandes declarações, sem juras eternas. Apenas caminhamos lado a lado em silêncio, sob a garoa que começava a cair. E naquele silêncio, no compasso dos nossos passos, eu sabia. A reconstrução seria lenta, seria difícil, mas seria possível. Reconstruir um relacionamento é como reerguer uma casa antiga. Você não começa pintando as paredes, você começa limpando os escombros. Nos dias que se seguiram ao reencontro, Larissa e eu decidimos ir devagar, sem pressa, sem rótulos, sem promessas vazias. Nos encontrávamos para tomar um café, para caminhar no parque, para conversar, sem o peso do passado esmagando cada palavra. Era estranho às vezes, como reaprender a ser íntimos, mas agora de um jeito novo. Uma noite, enquanto jantávamos, uma pequena discussão começou.
Nada grave. Uma diferença de opinião boba sobre um filme que assistimos. Mas eu senti a antiga faísca dentro de mim. Aquela vontade de ganhar a discussão. Respirei fundo. Lembrei das palavras de Epicteto. Quando alguém te irritar, saiba que é o teu próprio julgamento que te irrita. Olhei para Larissa. Ela também parecia pronta para se defender, para contra-atacar. Mas então, num milagre silencioso, ambos recuamos. Ela sorriu primeiro. Acho que estamos discutindo por besteira, né? Soltei uma risada, aliviado. É, besteira mesmo. Brindamos nossas taças d'água e seguimos em frente. Pequenas vitórias. Poucas pessoas falam sobre isso, mas reconstruir o amor é feito de milhares de pequenas vitórias silenciosas. Pequenos momentos onde você escolhe o diálogo em vez da defesa. O entendimento em vez da teimosia. A calma em vez da reação. Pausa rápida para você. Você acredita que são nas pequenas escolhas que um relacionamento é construído? Comenta sim, se acredita também. Começamos a estabelecer novos rituais. Toda sexta-feira à noite, reservávamos um tempo para conversar sobre como estávamos nos sentindo. Sem críticas, sem acusações. Apenas espaço aberto para compartilhar. Às vezes era doloroso. Ouvir que eu ainda tinha tendências a me fechar. Ou que ela ainda sentia medo de ser julgada. Mas cada verdade dita era como um tijolo colocado na fundação da nossa nova casa. E, nas manhãs de domingo, tínhamos um novo hábito. Líamos juntos pequenos trechos de textos estoicos. Ríamos das interpretações. Discutíamos como aplicar aquilo na vida real. O estoicismo não era uma regra entre nós. Era um caminho silencioso que caminhávamos juntos, dia após dia. Claro, nem tudo era perfeito. Houve recaídas, momentos de impaciência, momentos de insegurança. Mas agora sabíamos. Cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento. Não era sobre não brigar nunca mais. Era sobre brigar melhor, com mais respeito, com mais compaixão, com mais consciência de que o outro não era um inimigo. Era um aliado na batalha invisível de se tornar melhor. E assim, de forma quase imperceptível, começamos a construir algo que nunca tivemos antes. Um amor consciente. Não um amor dependente. Não um amor fantasioso, mas um amor forte, enraizado na realidade. Um amor que reconhecia as falhas e mesmo assim escolhia ficar. E talvez o mais bonito. Um amor que não colocava o outro como responsável pela nossa felicidade, mas que justamente por isso era capaz de ser mais livre, mais leve, mais verdadeiro. A vida tem um jeito curioso de testar aquilo que você acha que aprendeu. Ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente acontece. Era uma tarde comum de quarta-feira. Eu estava saindo do trabalho, pronto para encontrar Larissa, quando meu celular tocou. O nome dela piscou na tela. Atendi com um sorriso. Oi, meu amor. Mas a voz que respondeu não era a de Larissa. Era uma voz masculina, séria, urgente. Senhor André, aqui é da Santa Casa. A senhora Larissa deu entrada no pronto-socorro. Um acidente de trânsito. O mundo girou. O chão sumiu sob meus pés. Tudo o que eu conseguia perguntar era: ela está bem? O estado dela é estável, mas ela sofreu algumas fraturas e está sendo avaliada. Seria bom o senhor vir até aqui. Larguei tudo. Saí correndo como se minha vida dependesse disso. O caminho até o hospital foi um borrão. Meus pensamentos, um turbilhão. Medo, culpa, desespero. Por que eu não estava com ela? E se for grave? E se eu perder tudo de novo? Respirei fundo. As palavras de Sêneca surgiram como uma âncora na tempestade. Não sofremos por causa das coisas em si, mas pela opinião que formamos delas. Sim, eu estava com medo. Sim, eu estava sofrendo. Mas o estoicismo me ensinara: sentir não é o problema. O problema é ser escravizado pelo sentimento. Pausa rápida para você. Você já passou por um momento em que o medo parecia maior do que você? Se sim, comenta: já vivi isso. Quero ouvir sua história. Cheguei no hospital com o coração na boca. Encontrei Larissa numa maca, sendo levada para exames. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Fraco, mas sorrindo. Ajoelhei ao lado dela. Segurei sua mão. Estou aqui, sussurrei.
Ela apertou minha mão com a força que tinha. Naquele momento, entendi algo que livros e vídeos nunca poderiam me ensinar. A verdadeira prática do estoicismo não acontece em momentos tranquilos. Ela acontece no meio da dor, no meio do caos, no meio do medo. É quando tudo desaba que você descobre quem você realmente é. Larissa passou por cirurgias. Teve que ficar semanas em recuperação. Eu estive lá em cada momento. Não como um herói perfeito, mas como um homem comum tentando ser forte. Não para controlar a situação, mas para ser um apoio firme para quem ele amava. Havia dias em que Larissa chorava de dor. Dias em que ela se irritava, descontava em mim. Dias em que eu me sentia impotente, inútil. Mas em cada um desses dias eu lembrava: você não controla o que acontece. Você controla como escolhe responder. Respirava, ficava, amava. Simples assim, simples e incrivelmente difícil. E foi nesse período, talvez o mais sombrio que vivemos, que percebi. Nosso amor não era mais feito de promessas. Era feito de ações, de paciência, de presença, de resiliência. Foi ali, entre lágrimas, dores e madrugadas insones, que nossa nova história foi forjada. Não uma história perfeita, mas uma história verdadeira. E eu sabia, sentia no fundo da alma, que não importa o que o destino trouxesse, nós seríamos fortes o suficiente para enfrentar. Porque agora tínhamos algo que nenhuma tragédia poderia roubar: a nós mesmos. Meses se passaram desde aquele dia no hospital. Larissa agora andava novamente, ainda com algumas cicatrizes visíveis e outras invisíveis, que o tempo curaria com paciência. Eu a via caminhar devagar, cada passo carregado de esforço e coragem. E via também algo que antes era raro: um brilho nos olhos dela. Não um brilho de quem nunca sofreu, mas o brilho de quem sofreu e escolheu seguir em frente, mesmo assim. Nosso relacionamento não voltou a ser o que era. E graças aos deuses, não voltou mesmo. Era algo novo, algo mais profundo. Não éramos dois jovens apaixonados, cegos pelas ilusões do romance. Éramos duas almas marcadas, feridas, reconstruídas, e justamente por isso, mais ligadas do que nunca. Pausa rápida para você. Você acredita que o verdadeiro amor nasce depois das provações? Se sim, comenta: acredito. Lembro-me de uma tarde, pouco depois dela ter recebido alta completa. Estávamos sentados no sofá de casa, ela com a cabeça encostada no meu ombro, sem televisão ligada, sem celular na mão, apenas o som da respiração dela e o compasso calmo do meu coração. Ela sussurrou: sabe, eu pensei que depois de tudo, eu estaria quebrada para sempre. Beijei o topo da cabeça dela. Eu também pensei. Ela virou o rosto para mim com um sorriso meio triste, meio incrédulo. Mas não estamos. Balancei a cabeça. Não, Lari, estamos quebrados, mas não derrotados. Ela fechou os olhos como quem guarda uma oração no peito. Ali naquela sala silenciosa, sem testemunhas, sem grandes gestos, celebramos nossa maior vitória. A vitória sobre nós mesmos, sobre o orgulho, sobre o medo, sobre a dor. A vitória de quem escolhe, a cada dia, amar de forma consciente, aceitar o que não pode mudar, trabalhar no que pode e caminhar lado a lado, mesmo quando o chão ainda parece incerto. O estoicismo não nos ensinou a evitar o sofrimento. Ele nos ensinou a atravessá-lo, a não ser reféns das circunstâncias, a não colocar nossa paz nas mãos do destino. E assim seguimos. Cicatrizes na pele, cicatrizes na alma, mas de mãos dadas, fortes, conscientes, vivos e, acima de tudo, profundamente gratos. Gratos por termos nos encontrado de novo. Gratos por termos encontrado também a nós mesmos. Por isso, se hoje eu pudesse deixar uma mensagem para você que acompanhou nossa história até aqui, seria esta: você pode quebrar. Todos nós quebramos. Mas você nunca está derrotado enquanto escolher continuar, enquanto escolher amar, enquanto escolher crescer, enquanto escolher viver com coragem. Então, da próxima vez que a vida te derrubar, lembre-se de nós. Lembre-se de que é nas ruínas que se constrói uma nova história. Uma história mais forte, mais verdadeira
mais sua e, quem sabe, mais linda do que você jamais imaginou. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like para apoiar este trabalho. Se inscreve no canal para não perder mais histórias de superação como essa. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje.